Bom dia pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo aqui nós daremos continuidade ao que fizemos no primeiro vídeo da série, tá? Onde nós coletamos os dados da TraderBet, jogamos aqui para essa planilha do Excel, tá? E agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o seguinte, né? Eu havia comentado no vídeo passado que passaríamos direto já para fazer o tratamento e a limpeza desses dados diretamente no Power BI, tá? Só que pelo fato, eu pensando melhor, muitas pessoas nem ainda conhecem o Power BI, tá? Então eu achei melhor mostrar como fazer esse tratamento diretamente aqui no Excel primeiro, tá? E depois eu vou gravar um vídeo de como fazer isso no Power BI, beleza? E aí a gente vai ter as duas formas de como proceder, ok? Então vamos aqui começar no Excel, como que a gente pode iniciar o tratamento desses dados, tá? Bom, primeiro ponto aqui, é interessante a gente criar uma tabela, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na primeira célula e vou clicar na última célula aqui ó. Pronto, segurando o Shift, tá? E cliquei na última, eu vou inserir tabela. Ok, beleza. Então só pra gente deixar organizado aqui, eu vou colocar alguns títulos aqui, tá? Informações. Aqui eu vou colocar como odd. Aqui eu vou colocar como stake. Aqui responsabilidade. Esses títulos estão exatamente como estão lá na TraderBet, tá? Total de ganhos. Tá? Total de ganhos é a soma do que você investiu mais o seu lucro, tá? Lucro, prejuízo, ok? E o status da aposta. Status, ok? Beleza. Feito isso, né, já temos a tabela prontinha. Feito isso, nós vamos aqui, ó, dados da tabela, tá? Então vamos abrindo aqui, né? Demora um pouquinho para carregar. Só um minutinho. Pronto, está carregando. Bom, esse ambiente aqui do Excel é o ambiente do Power Query Editor, tá? Essa mesma cara a gente vai encontrar quando a gente for fazer o tratamento dos dados no Power BI, tá? Exatamente o mesmo ambiente, tá? Então, nesse ambiente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a limpeza e organização de todos esses dados aqui, ok? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro ponto aqui, a gente percebe que os números decimais aqui, eles foram eliminados aqui, né? O Power Query fez isso de forma automática, tá? E onde que eu consigo voltar isso aqui? No Power Query e no Power BI também a gente não consegue trabalhar com a opção do Ctrl Z, tá? Que é de desfazer uma etapa anterior, ok? Então todas as nossas etapas elas ficam registradas aqui em etapas aplicadas aqui nesse browser aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente vir aqui no tipo alterado e colocar um xizinho, pronto, ele voltou ao status que a gente carregou, beleza? Então, beleza, primeiro ponto, o que nós vamos fazer aqui, tá? Primeiro ponto, a gente vai concatenar todas essas colunas, ou seja, mesclar todas elas, transformar todas essas colunas numa única coluna, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar na primeira, selecionar o Shift, né, do teclado, com ele clicado, eu vou clicar na última coluna aqui, ó. Ok? E aí eu vou vir aqui em transformar, mesclar colunas. Vou vir aqui, ó, tá? Qual que é o separador, né? Eu vou colocar aqui como nosso separador o ponto e vírgula, tá? Então para cada coluna ele vai substituir por um ponto e vírgula, ok? E aqui o nome da coluna eu vou deixar como mesclado mesmo. Ok? Beleza. Então a gente percebe que ele pegou todas aquelas colunas e jogou numa única coluna, tá? Você percebe aqui que alguns itens ficou ponto e vírgula e nada entre eles, né? Por quê? Porque se a gente voltar na etapa anterior, a gente percebe que as primeiras linhas estavam com valores nulos, né? Vazios.
Então é por isso que ele simplesmente fez dessa forma, tá? A única linha que nós tínhamos valores, se a gente perceber, ó, ele colocou entre ponto e vírgulas, beleza? Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto que nós vamos fazer aqui, a gente vai adicionar uma coluna aqui em cima, ó, coluna de índice, tá? Eu vou iniciar no caso por 0, vocês podem iniciar por 1, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou iniciar por 0 aqui, ó. Então, eu dei um número para cada uma das linhas, ok? Beleza. Próximo passo, tá? Tudo que nós formos fazer, tanto no Power Query quanto no Power BI, nós precisamos encontrar determinados padrões para a gente tratar os dados, tá? Então, vamos tentar encontrar algum padrão aqui, tá? Se a gente perceber, ó, o que nós temos aqui? Ó? A primeira linha temos a data do jogo, a segunda linha o jogo, a terceira linha o mercado, a quarta linha o campeonato, a quinta linha os dados e informações da entrada, né? Ela foi em back, a odd, a stake, a responsabilidade, o possível lucro e o status, tá? Da aposta, foi ganho ou perdida. Na sexta linha a gente já percebe que se repete, já é referente ao outro jogo. Então o que nós conseguimos entender aqui? Ó? Nós conseguimos entender que as 5 primeiras linhas referem-se ao jogo 1. Da sexta em diante, da sexta até a 10ª é o jogo 2. Da 11ª até a 15ª é o jogo 3. E assim por diante. Então ele vai pulando, a cada 5 linhas ele refere-se a uma partida. Tá? Então o que a gente consegue daí extrair alguma forma de tratar esses dados, né? Se a gente vir aqui dentro de adicionar a coluna padrão, eu venho aqui e coloco um módulo, ó, e eu vou informar para o Power Query o seguinte, o número 5, por quê? Eu vou falar para ele que a cada 5 eu quero que ele comece a repetir os números novamente. Quer ver? Vou mostrar para vocês como é que fica. Ó. Aqui, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Ele colocou 0, 1, 2, 3, 4. Quando começa o outro jogo, ele começa de novo. 0, 1, 2, 3, 4. Legal. Mas para que isso serve, Paulo? Vocês vão me perguntar, né? Para que isso serve? Então, isso daqui é um recurso que a gente costuma utilizar no tratamento dos dados aqui no Power Query para fazer a seguinte passagem, tá? Eu vou utilizar aqui esse comando aqui, esse menuzinho aqui, coluna adicional, tá? Essa função. E eu vou informar para o Power Query o seguinte, quando o módulo for 0, igual a 0, eu quero que ele copie para mim, ó, selecionar uma coluna, que ele copie a coluna índice, tá? Vamos ver como é que fica. Ó. O que eu estou falando para ele? Power Query, quando for 0, você copia o que está na coluna índice. Então aqui, ó, 0 ele copiou 0, 0 ele copiou 5, 0 ele copiou 10 aqui, tá vendo? Ah, mas para que isso? Com essa coluna personalizar agora, a gente consegue fazer o seguinte, dentro do Power Query a gente tem uma função que chama-se preenchimento, para baixo ou para cima. No nosso caso, eu vou utilizar para baixo, por quê? Eu simplesmente vou pegar um número 0 e copiar onde está nulo, até ele encontrar um outro número, e assim por diante. Tá? Vamos mostrar como é que fica. Preenchimento para baixo. Pronto, olha aí que legal. Ó. Então agora eu consigo identificar que tudo que refere-se ao número 0 da coluna personalizar é referente ao jogo 1. Tudo que tem 5 é referente ao 2, tudo que tem 10 é referente ao 3 e assim por diante. Tá? Essa coluna índice já não me interessa mais, eu posso remover. Beleza. Então a gente já sabe que isso se refere ao jogo 1, esse é o 2, ok. Mas eu ainda não consigo, e o Power Query não consegue entender ainda, por exemplo, que essa coluna, essa linha é referente à data, isso é referente ao jogo, isso é mercado, isso é o campeonato e esse é referente à entrada. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Qual que é o recurso que nós vamos utilizar? Eu vou vir novamente aqui em coluna condicional e vou falar para o Power Query o seguinte. Power Query, quando eu achar personalizar igual a 0, na coluna personalizar ela for 0, eu vou colocar aqui que ela refere-se à data. Quando ela encontrar igual a 1, eu vou falar que ela é o jogo.
Quando eu encontrar ela igual a 2, eu vou falar que ela é o mercado. Quando eu encontrar ela igual a 3, eu vou falar... Opa, perdão, aqui eu coloquei errado, tá? Não é personalizar, é módulo, tá? É essa coluna do meio aqui, tá? A segunda coluna, desculpa, tá? Módulo, módulo, módulo. Isso, agora sim. Tá? Então, quando o módulo for 0, data. Quando for 1, jogo. Quando for 2, mercado. Quando for 3, campeonato. E quando a coluna módulo for igual a 4, entrada. Ok? Vou dar um ok. Vamos ver como é que fica. Legal, olha lá. Pronto. Então agora a gente já tem essas informações aqui. Tá? Essa coluna módulo não me interessa mais, posso remover. Tá, em posse dessas informações, o que a gente consegue fazer? Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo pegar essa coluna agora, personalizar e transformar ela no cabeçalho da nossa tabela. E esses dados que estão na coluna mesclado, transformar em linhas, tá? Para a gente começar a fazer as nossas análises, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui com a personalizar selecionada, tá? Eu vou vir aqui em transformar. Tem essa opção aqui, ó, coluna dinâmica. Vou colocar coluna dinâmica, ela vai me pedir qual que é a coluna de valores. No caso é a mesclada, onde tem os nossos dados. E aqui um fator muito importante, dentro de opções avançadas eu tenho que colocar aqui não agregar, tá? Ok. Pronto. Transformei as nossas 3 colunas em uma tabela que aqui começa a ter uma cara já interessante para a gente começar a analisar, tá? Eu vou vir aqui nessa coluna personalizar e vou remover ela, não me interessa mais, tá? Legal, olha como é que ela ficou por enquanto, tá? Agora a gente tem que continuar fazendo as limpezas necessárias, tá? Primeiro ponto, a gente precisa tirar esses pontos e vírgulas aqui que a gente colocou lá na primeira etapa, tá? Como é que eu faço isso? Vou selecionar a primeira coluna, clicando em cima dela, seleciono o Shift e clico na coluna campeonato. Selecionei todas elas. Eu vou falar para ele o seguinte, Power Query, eu quero que você limpe e mantenha só o que está na frente do ponto e vírgula, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, extrair texto antes do delimitador. Qual que é o texto? Qual que é o delimitador? Vocês concordam que é o ponto e vírgula? Eu só quero tudo que está antes do primeiro ponto e vírgula, correto? Então eu vou colocar delimitador, ponto e vírgula. Ok. Pronto. Já fiz uma limpeza legal aqui, ó. Tá, beleza. Vamos continuar limpando. Campeonato, aqui, ó. Na coluna campeonato, eu não quero saber dados sobre a posse, eu não quero saber dados de quando ela foi colocada. Como é que eu faço essa limpeza? Uso o mesmo recurso, né? Com ela selecionada, extrair texto antes do delimitador. Qual que é o delimitador? É o pauzinho ali, ó. Tá vendo esse pauzinho aqui, ó. Olha lá. Pronto. Ok. Beleza, limpei. Agora eu tenho só o campeonato. Beleza? Tá. Beleza, vamos continuar aqui. Agora, entrada, né? A coluna entrada. Lá no começo eu precisei concatenar, ou seja, mesclar tudo numa única coluna. Agora eu preciso desmembrar isso novamente. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu tenho um padrão aqui que se repete. A cada ponto e vírgula, eu tenho uma informação diferente, tá? Então, eu vou dividir essa coluna agora em várias colunas. E usando como delimitador o próprio ponto e vírgula. Tá? Como é que eu faço isso? Dentro de transformar, eu venho aqui, dividir coluna por delimitador, ponto e vírgula, cada ocorrência do delimitador. Tá? Então, cada vez que ele encontrar, ele vai colocar numa coluna. Ok? Show, olha lá. Back, pronto, ó, separou. Ah, mas ele tirou novamente, tá vendo? Ele tirou novamente o ponto do decimal. Tá? Então é só a gente vir aqui embaixo, em tipo alterado, e clicar no xizinho ali, ó. Pronto, aí, ó. Voltou. Ok? Então legal, agora a gente tem todas as nossas informações aqui em separado. Beleza? Então qual que é o próximo passo aqui?
É interessante a gente agora colocar os tipos das colunas aqui. Então cada coluna ela tem um tipo. Por exemplo, data, ela é uma data. Jogo, ele é um texto. Né? Números aqui são decimais. Ó. Então a gente vai fazer essa tratativa agora, ok? Então vamos lá. Primeiro, data. Eu posso vir aqui e colocar data. Ah, mas ele vai dar um erro. Quer ver? Ó? Ah, deu um erro. Por quê, Paulo? Eu vou só vir aqui embaixo e cancelar, tá? Por quê? Porque aqui não é só a data que ele tem, ele está representando também a hora, tá? Então eu vou vir aqui a data e hora. Ah, Paulo, mas eu não quero colocar, por exemplo, eu não quero que tenha a hora, que eu só quero que tenha a data, não me interessa a hora da entrada. Então tá bom, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou extrair novamente, fazer a limpeza, considerando o delimitador aqui como um espaço. Tá? Se você perceber, ó, entre o 2020 e o 16 eu tenho um espaço. Então eu vou utilizar esse espaço como delimitador. Então eu vou vir aqui extrair antes do delimitador espaço. Ok. Pronto, limpei. Venho aqui novamente, ponho data. Pronto. Agora sim, tenho data, o jogo está ok, mercado ok, campeonato ok. Aqui eu vou começar a renomear, é só clicar 2 vezes em cima. Então esse aqui é o tipo da entrada, né? Aqui é a odd. Aqui é stake. Aqui é responsabilidade. Aqui é total ganho. Aqui é lucro barra prejuízo. Ok. E aqui é o status aposta. Beleza? Vamos lá, tipo da entrada, tá ok. Aqui tá ok. A odd, a gente vai transformar ela agora em decimal, tá? Então vou colocar um número decimal. Vocês vão perceber que vai dar um erro. Ó, novamente deu um erro. Por quê? Eu vou excluir aqui embaixo. Por quê? Porque o Power Query ele entende que decimal deveria ser vírgula e não ponto, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar todas as colunas que tem o ponto, tá? E vou vir aqui, ó, dentro do menu transformar, aqui, ó, substituir valores. E aí eu vou falar simplesmente para ele o seguinte, ó, onde você encontrar ponto, eu quero que você ponha vírgula. Ponto, substituir por vírgula. Ok. Show. Substituiu tudo, olha lá. Legal. Então agora a gente já consegue informar que a coluna odd é decimal, que a coluna stake é moeda, que a coluna responsabilidade é moeda, que a coluna total ganho é moeda, que a coluna total prejuízo é moeda, lucro, prejuízo, desculpa, e o status mantém normal. Ok? Legal. Paulo, tá finalizado então? Não, ainda falta uma pequena coisa aqui, tá? Que é o seguinte, se a gente perceber aqui dentro de mercado, a gente vai ver, clicando aqui na setinha, que por exemplo ele coloca aqui, ó, a entrada, placar exato e o valor em qual placar que ela entrou. Só que isso não me interessa, eu quero saber, por exemplo, só que eu entrei no correct score, no caso placar exato. Não me interessa em qual placar que ele entrou, eu quero só saber o mercado que eu trabalhei. Como é que eu faço para tratar isso aí, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Dentro da coluna mercado, a gente vai tentar encontrar um padrão, tá? Como eu falei anteriormente, tudo que nós queremos fazer em termos de tratamento de dados, nós precisamos encontrar padrões, tá? Então, qual que é o padrão que eu tenho aqui em placar exato? Vocês concordam que em todos eles se repete a palavra placar exato? Né? Sim, então como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou vir aqui em adicionar coluna, coluna condicional, e eu vou informar para o Power Query o seguinte: onde eu tenho na coluna mercado a palavra, contém a palavra placar exato, eu vou substituir pela palavra
pela palavra placar exato. Bom, veja bem, eu estou falando onde contém, não onde é igual, entendeu? Então isso é bem importante, tá? Onde contém placar exato, eu quero que substitua pela palavra placar exato. Legal. E onde não tem? Senão, eu vou colocar o que? Selecionar uma coluna e eu quero que ele simplesmente mantenha o que está na coluna mercado. Então, não muda nada, ok? Onde não tiver a palavra placar exato. Ok. Olha lá, ele criou uma coluna, no qual agora a gente já tem o que? Se a gente procurar lá o placar exato ali embaixo, ó, tá ele isolado. Legal, Paulo. Só que a gente percebe que aqui o match odds está no mesmo problema lá. Ele coloca o time que ele entrou e o match odds. No caso, eu só quero saber que eu trabalhei no match odds. Não quero saber em qual time ele entrou. Como é que eu faço isso? Mesmo procedimento. Coluna condicional. Só que agora o nome da coluna já não é mais a mercado. É a última lá que eu coloquei, entendeu? Então, personalizar contém a palavra match odds. Eu quero que substitua por match odds. Ok? Veja bem, novamente, contém, ok? Se não, o que? Se não, eu mantenho o que está na última coluna, personalizar. Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Ele criou uma coluna nova. Olha lá. Match odds. Ó. Isolou. Beleza. Ok. E como é que a gente faz agora, Paulo? Tá finalizado? Não. A gente percebe aqui que o primeiro tempo está com o mesmo problema. Tá? Então a gente vai utilizar a mesma solução. Coluna condicional. Personalizar igual. Não, contém primeiro tempo. Seleciona. Opa, desculpa, aqui digite um valor. Primeiro tempo. Se não, ele mantém a coluna personalizar 1. Ok? Legal. Bom, quando vocês estiverem fazendo a tabela de vocês, né, tratando dados da tabela de vocês, possivelmente pode ser que tenha mercados que não tenha na minha tabela aqui, tá? Então, para todos eles você vai usar a mesma lógica, tá? Então, por exemplo, você trabalhou, sei lá, no próximo gol, né? Então, muito provavelmente ele vai ter uma informação que, se você quiser fazer a extração, você tem que usar a mesma função que eu utilizei lá, no caso a coluna condicional, tá? Então eu estou explicando a lógica aqui para vocês, e aí vocês, cada um baseado nas suas entradas, vai fazendo as suas tratativas aí, ok? Beleza. Feito isso, vamos ver se está ok. Olha lá, match odds. Bom, linha de gols, eu podia limpar isso aqui? Poderia, mas eu não tenho intenção, porque eu acho que aqui é interessante a gente identificar que eu entrei na linha de gols 2, na linha de gols 2,75, que eu entrei no over goal 4,5, no mercado de over under, tal. Então, eu vou manter por enquanto assim, ok? Ok, deixa eu ver se está tudo certo. Ok, beleza. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Essas colunas aqui já não nos interessam mais. Mercado e essas duas aqui, ó, já não me interessa mais. Eu posso vir aqui e remover elas. Pronto. E aí eu renomei essa última coluna como mercado agora. Legal. Pronto. Agora já temos a nossa tabela totalmente modificada, né, e tratada, limpa, né, para a gente fazer as análises dos nossos gráficos, filtros, tal, né, que aí eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, né, como você pode fazer isso no Power BI, por exemplo, que eu acho muito mais interessante. Lógico, muitas pessoas ainda não conhecem o Power BI, então aos poucos eu vou introduzindo aqui no canal vídeos que mostram como você vai fazendo passo a passo, tá? O importante é, entendida essa lógica de limpeza, você agora pode fazer, você pode pegar esses dados e jogar para qualquer outro lugar, entendeu? E isso passa a ser automático, ok? Então,
vamos só finalizando aqui com vocês o seguinte, que é, bom, feito toda essa etapa, a gente vai vir aqui agora em página inicial, fechar e carregar. Agora só aguardar um pouquinho, que ele demora um pouco para carregar, tá? Bom, por experiência, já de alguns anos trabalhando com isso, muitas vezes o que acaba acontecendo é ele demora muito para carregar aqui, tá? Então, não sei porquê, mas geralmente eu utilizo fazer isso aqui. Eu cancelo aqui, ó. Ele dá um errinho, tá? Eu clico fora. Simplesmente eu venho aqui depois e ponho atualizar. Vamos ver se ele é mais rápido, né? Geralmente ele é mais rápido, tá vendo? Foi bem mais rápido, ó lá. Então aqui, ó, já temos todas as nossas entradas, né? Então foram 744 entradas, ó. Foram feitas, tá? 744 entradas. Ok? Em todos os mercados aqui, ó. Tá? Legal? Então é isso aí, tá? Dessa forma, você tem todo o seu histórico, né? E aí aqui você pode, se você quiser copiar e jogar para uma outra tabela, tá? Só que daí a partir daí já não fica mais automático, né? É interessante deixar dessa forma porque você fica uma coisa automática, tá? E como, por exemplo, só a última informação aqui que eu acho interessante. Ah, legal, Paulo, beleza, fiz tudo isso. Semana que vem eu vou ter mais entradas que eu fiz na TraderBet. Como é que eu devo proceder? Você vai vir aqui na planilha 1, né, na nossa planilha original, né, da onde a gente coletou os dados da TraderBet. Então, simplesmente, você vai lá na TraderBet, faz exatamente o que nós fizemos, que nós temos lá no vídeo 1, tá? É copiar as entradas, né? Então, você vai ver o último jogo que você entrou aqui, no caso foi o Norcop, né? No meu caso aqui, eu vou copiar lá na TraderBet, venho aqui e colo exatamente abaixo aqui, tá? Sempre abaixo. Colando abaixo, ele já vai o que? Ele já vai aumentar essa tabela aqui, ok? E vai o que? Automaticamente, ele já vai, esse cara aqui, ele já vai reconhecer, tá? Automaticamente, na verdade não, tá? O que vocês vão ter que fazer, feito isso, depois que eu joguei, peguei da TraderBet e coloquei aqui, vamos fazer só uma amostra para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar daqui mesmo, tá? Alguns jogos que... Tá? Só para não ter o trabalho de abrir, TraderBet, tudo de novo, tá? Então eu vou pegar alguns jogos aqui, ó. Tá? Vou pegar daqui para baixo. Tá, só para mostrar para vocês como é que seria, tá? Então imagine que esses jogos aqui, esses dados aqui, que eu dei um Ctrl C aqui, eu estaria coletando novamente lá da TraderBet, tá? Então fui lá, peguei os próximos jogos, copiei, né, da forma que nós mostramos no primeiro vídeo, e vim aqui e colei aqui embaixo, ó. Pronto, tá vendo que ele já alimentou a tabela, ó, tá? Ele já aumentou a nossa tabela aqui, tá? Então eu venho aqui na planilha 2, tá? Se eu perceber hoje aqui, ela ainda está com as nossas 744 linhas. Eu vou vir aqui, botão direito, atualizar. Olha lá, automaticamente ele já aumentou a nossa tabela. Legal? E aí você vai ter isso tudo sempre automático, tá? Daqui você pode levar para um Power BI e fazer gráfico. Daqui, se você preferir, tiver facilidade, você pode fazer até mesmo os gráficos aqui direto no Excel. Cada um vai ter a sua metodologia de fazer isso aí, beleza? E eu vou aos poucos nos vídeos do canal explicando como você faz, tanto no Power BI quanto aqui no Excel. Bacana? Bom, galera, é isso aí, espero ter ajudado aí vocês. Caso tenha algum comentário, dúvida, pode deixar aqui abaixo, tá? E aí a gente vai procurando sanar essas dúvidas aí ao longo do tempo aí, beleza? Bom, finalizo aqui então esse vídeo, tá? A gente vai continuar dando seguimento às séries aí, tá? De gerar gráficos a partir desse histórico. Então não perca essa planilha aqui, que a gente vai utilizar ela nos próximos vídeos aí, beleza? Bacana, obrigado, viu, pessoal? Até mais!